Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Mais uma vez, grande alegria ter você aqui. Quero pedir para você já de imediato dar o seu like, dar o seu joinha e se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. A gente tem vídeo 3 vezes por semana e eu tenho certeza que muito em breve nós teremos mais do que isso. Nós teremos surpresa, mês de outubro chegando, tem surpresa aí. Em breve eu faço o anúncio, uma surpresa muito legal que vocês vão ouvir muito em breve. Aguardem. Vamos para o assunto de hoje. Nós fizemos a leitura de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, falando que o homem é a imagem e semelhança de Deus. E coloca o homem, então, num pé, vamos dizer assim, de igualdade, junto com os outros que também são de sua mesma espécie, né? Deus mostra as diversas espécies que surgiram, Deus cria todas as coisas e quando cria o homem e a mulher. Né? É até interessante que no capítulo 2, quando repete-se aí mais detalhadamente como foi a criação do homem, diz que o homem não poderia ficar sozinho e então criou a mulher, né? Para que ambos pudessem se ajudar, e diz de uma maneira muito interessante de que não foi feito a mulher da parte da cabeça do homem, nem feita do pé, para que o homem não estivesse sobre ela e também para que ela não estivesse sobre ele, né? Não fosse um acima do outro, mas ambos pudessem, né, se ajudar e se complementar. E o vídeo de hoje trata de certo modo disso. Por quê? Porque nós vamos falar de respeito. Quando nós falamos somos todos semelhantes, eu prefiro usar a expressão semelhantes por estar na Sagrada Escritura do que usar a palavra iguais, porque a palavra iguais não está errada. Se a gente for pensar, inclusive, de um modo jurídico, né, todos são iguais perante a lei, né, todos são iguais, né, dentro da sua nação, dentro do seu país. Né, se você pegar coisas maiores, né, algumas declarações universais do homem, todos são iguais. Então não está errado o termo, mas ele é um pouco impreciso. Vou dizer para você por que utilizar semelhante é melhor do que iguais. E nós vamos falar sobre respeito, né? Então talvez você estava esperando, né, quando eu falei dessa questão, somos todos semelhantes, você leu, eu não sei o que você pensou, mas logo que eu fiz a introdução, talvez você pensou, né, principalmente agora que eu falei sobre respeito, talvez você pensou que eu ia repetir o discurso de muitos. Mas existe um problema aí. Existe um vício que tem ocorrido com as pessoas, existe um vício que tem ocorrido no geral, e nós cristãos não sabemos muitas vezes como nos posicionar e o que falar exatamente. E o que está acontecendo? Nós estamos acompanhando a maré. E nesse momento, por mais que todo mundo, no fim das contas, se você parar e falar assim, peraí, vamos pensar qual é a intenção dessas pessoas, no fim das contas, ela espera ser respeitada. Homens, mulheres, crianças, adultos, sejam lá quem for, está procurando nas suas lutas diárias ser respeitado. Nós vamos adentrar nesse assunto. Então, vamos lá primeiro. Por que é melhor a palavra semelhantes do que a palavra iguais? Ora, se iguais já nos daria numa ideia de que as condições têm que ser iguais, têm que ser parecidas. Vamos lá. Primeiro, quando eu pego e digo assim que todo mundo precisa ser igual, eu crio um problema muito grande mesmo. Porque você poderia dar algumas condições que nos tornem mais próximos de uma igualdade. Mas
A começar, quando nos olhamos, já vemos que não somos iguais. Nós somos diferentes, né? Quando eu olho para minha irmã, né, nós temos algumas coisas parecidas, alguns traços que lembram os nossos pais, mas nós não somos iguais, nem de altura. Né? Eu tenho mais ou menos 1,72 m, ela tem acho que próximo a 1,60 m. Então já não há uma igualdade física. Existem acidentes que nos diferenciam. Um é mais magrinho, o outro é mais gordinho, um é de uma cor, o outro é de outra, um é de um país, o outro fala diferente, o outro fala com a língua presa, o outro... Então essas coisas nos tornam muito diferentes uns dos outros, né? A começar pela parte física. Segundo, a parte psicológica, né? Os nossos temperamentos, um é mais agitado, o outro é mais calmo, um é mais caseiro, o outro é mais rueiro, o outro... Né? Então isso também nos diferencia. Então quando falar iguais, parece que cria um probleminha aí. Porque nós evidentemente não somos iguais. Nós temos algumas coisas que são muito parecidas e por isso eu considero mais precisa a palavra bíblica semelhantes. Porque nisto nós somos. Todos nós somos seres humanos, né? Homens e mulheres, e nisto nós temos essa proximidade, né? E temos a capacidade, como o próprio Deus disse, de cuidar e fazer toda a manutenção de tudo que está na terra, tudo que foi criado, toda a criação, né? Tanto as flores, frutos, minerais, vegetais, tudo mais. Tudo aqui está, os animais, podem ser cuidados por nós. Ok? Acho que isso deixa claro algumas coisas, que nós precisamos nos respeitar. Mas, qual que é o grande problema? É que quando a gente acaba usando a expressão iguais, algumas pessoas jogam isso para o extremo. E isso é onde, quando vai para este extremo, quando vai para essa linha, por melhores as intenções das pessoas, e eu estou partindo desse princípio de que as pessoas não estão com má intenção. Logo que ela inicia uma jornada, por ter sido desrespeitada por qualquer condição, por ser homem, por ser mulher, por ser branco, por ser negro, por ser japonês, por ser israelita, por ser muçulmano, seja lá o que for. Quando ela inicia atualmente, né, uma disputa, uma luta, um discurso para buscar um respeito que ela sente que não tem ocorrido, ou seja, tem ocorrido uma injustiça. Quando as pessoas dizem assim, o mundo é injusto, o mundo é mau, eu acho que todo mundo concorda. Até os cristãos concordam com isso. Os católicos concordam. Quando você fala, há uma injustiça no mundo, todo mundo percebe que o mundo não é justo, que tem alguma coisa injusta. O problema é para onde você leva essa questão da injustiça, da maldade, do desrespeito. Porque o que vem acontecendo hoje? Eu fui desrespeitado, então eu não procuro ser respeitado. Eu procuro primeiro ser respeitado. Depois eu procuro meios para não ser mais desrespeitado. A próxima consequência é banir toda e qualquer pessoa que pensar coisas que possam possibilitar um possível desrespeito futuro. E é aí onde começa o problema. É aí onde começa a treta. Porque a primeira coisa que vai acontecer é, eu tive uma dor, eu vou procurar pessoas que tiveram a mesma dor que eu. E eu nem estou querendo aqui agora ir para essa polêmica, se é Nutella, se é raiz, se é isso. Não quero ir para isso aí, porque senão nós vamos ficar dando muita volta. Eu quero ser muito prático. Eu só quero que você entenda o seguinte. Será que é possível fazer como acho que é o mais fácil, que é você olhar para outra pessoa e chamá-la pelo nome? Será que é necessário realmente que coisas que eu não gosto, eu discordo, eu precise a todo momento, externar de modo agressivo? Talvez não, penso que não.
Será que eu preciso fazer piada? E aí eu não estou falando de comediante, tá? Comediante é outra coisa. Entenda o seguinte, o comediante é um trabalho. Ele é um profissional. As piadas que ele faz não deveriam ser levadas a sério. Se você está levando comediantes a sério, talvez você está levando sua vida demasiadamente a sério. Então você já não tem mais humor dentro de si, porque você está se levando demais a sério. Aquela tua noção de igualdade já se perdeu, porque você não consegue nem rir dos próprios defeitos, porque não tem ninguém perfeito nesse mundo. Ai, Leandro, mas eles exageram. Tá, mas ele continua sendo um comediante. Você já foi perguntar a ele se ele pensa exatamente a piada que ele fez? Na grande maioria, não. Mas ele fez. Você pode achar boba. E existe um negócio muito legal na possibilidade da liberdade que diz o seguinte: quando eu não gosto de um programa de TV, quando eu não gosto, né, de um programa da internet, quando você não gosta do que eu falei, é muito simples, você para de me assistir. Né? Você para de dar audiência. Mas do mesmo modo, não é necessário nem a mim nem a você pegar e chamar todo mundo, chamar toda a comunidade para se reunir e cancelar a pessoa, porque eu não gosto, ninguém pode gostar, porque o mal está ali. Gente, essas pessoas de fora que montam esses grupos às vezes radicais, né, pedindo respeito, saem e acabam batendo em outras pessoas, ou na internet fazendo esse tipo de atitude, de fechamento, ninguém mais dê atenção a ele, parem de ouvi-lo. Como passaram tanto tempo dizendo que os cristãos ficavam preocupados com o diabo, que tudo era do diabo, que tudo era demonizado, e estão fazendo a mesma coisa. Estão criando esses demônios, aí pegam essas pessoas e colocam nas suas inquisições, né? Porque é assim que vocês chamam. A Inquisição não era isso. Né? Existem várias incorreções a respeito do que se fala sobre a Inquisição, mas já que usam essa expressão, estou aqui para dizer-lhes, não é isso que vocês dizem, mas já que é assim que vocês utilizam, vocês se tornaram agora inquisidores modernos. Não é isso. Mas vocês se tornaram os tais inquisidores que vocês criaram na mente de vocês, que seja isso um inquisidor. Tem nada a ver com Inquisição, mas na cabeça de vocês era isso. Né? A ponto de hoje em dia, o pessoal até... Eu não gosto de você, você tem site na internet, você tem curso, você tem qualquer coisa. Né? Eu crio um perfil, que ninguém sabe nem de onde vem. Aí eu vou lá e falo para uma empresa. Esse cara fala mentira. Mas quem foi? Qual é a mentira? O que mais me surpreende é que as empresas não perguntam, tá, então me mostra qual foi a mentira que a gente vai conversar. Não há nem isso. Os caras já tomam a decisão. Então o que está acontecendo na verdade é uma covardia. Meus irmãos, que nós não tenhamos esse tipo de atitude covarde com outros irmãos. Nós podemos não gostar, nós podemos discutir sim, e podemos, que você entende que foi desrespeitado, existe processo, existem questões jurídicas, existe várias questões que podem ser tomadas. Mas, será que ficar juntando em pequenos grupinhos, já que você não tem coragem de entender, vive falando de diálogo quando você é questionado, quando discordam da sua opinião. Ninguém dialoga. Mas, já parou para pensar que esses que você realmente não tolera, não gosta e diz que ninguém pode tolerar, porque essas pessoas dizem mentiras, falam verdades, né? Não falam verdade, usam... Será que é isso mesmo? Será que nós não estamos, então, se quando fazemos isso, sendo ainda piores? E quem nos deu essa autoridade toda para dizer que o outro lá está realmente... Né? Quais são as provas? E elas muitas vezes não são apresentadas. E quando são, na verdade, muitas vezes o que a gente tem visto aí são falsidades, tá bom? Então vamos começar a nos respeitar. Eu sou de uma família... Hoje o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Eu sou de uma família, né? Eu sou filho de negro com branco. De um lado, inclusive, tem indígena, tem descendente de africano, tem descendente de europeu. Tem um pouco de tudo. Tem até pastor protestante. Aprendi dentro de casa que todo mundo é todo mundo. E a gente precisa se respeitar. Então, tive amigos e tenho amigos
de tudo quanto é tipo, vontade, desejo, até familiares de orientação política diferentes da minha, e que já discuti. O ponto é esse, eu já discuti. Só que sabe qual é o ponto? Quando a gente se encontra, a política não é mais importante que a minha família, não, minha gente. Até porque eu amo muito mais a minha família. Se eu tiver... Acabou. Eu vou escolher minha família sempre. Então não é isso. O que nos falta é olhar pro irmão e chamá-lo pelo nome. Tá bom? Todos vocês, meus irmãos, que Deus os guarde.